a gente tem um certo medo de enfrentar uma desilusão, né? Para nos dizer o quanto nós estamos agarrados a ilusões. Mas a desilusão nada mais é do que você desanuviar a sua visão distorcida da realidade. É nada mais do que você tirar a venda dos olhos e enxergar a realidade como ela é. Porque a ilusão é uma fantasia. A ilusão é uma interpretação subjetiva das coisas de acordo com o nosso interesse. E qual é o nosso interesse quando nós enxergamos a realidade de maneira distorcida? É o ego. São os interesses do ego. Nosso pequeno e risonho ego. Ilusões emocionais, né? Ocorrem quando idealizamos pessoas, situações ou relacionamentos, atribuindo-lhes qualidades ou significados irreais ou inexistentes. Quem nunca se iludiu com uma outra pessoa? Com o amor da minha vida? Aquelas paixões dolorosas, principalmente na adolescência, início da juventude. E tem gente que não amadurece, continua, depois de velho, ainda nessas ilusões dolorosas, projetando expectativas sobre os outros. Quem de nós nunca projetou expectativas sobre um relacionamento, uma amizade, um pai, uma mãe, um irmão, um filho? Quem de nós nunca projetou expectativas sobre as outras pessoas, né? Acho que todos nós já fizemos isso em algum momento e talvez ainda façamos de vez em quando, né? Então, toda expectativa leva à frustração, à desilusão. Portanto, em relação aos outros, nada melhor do que aceitar cada um como é. Nunca gerar expectativa alguma a respeito do outro. Porque nós não sabemos como que ele vai agir daqui a pouco, amanhã ou depois. Pode ser nosso melhor amigo, pode ser a pessoa da maior confiança nossa. Num dado momento acontece alguma coisa e essa pessoa se volta contra nós ou nos frustra. Nós depositamos toda a nossa confiança, assinamos cheque em branco e tomamos um calote. Aliás, os calotes maiores que eu tomei, as traições piores que eu sofri, foram justamente daquelas pessoas nas quais eu depositei uma confiança exagerada por expectativas ilusórias que eu criei em torno dessas pessoas, não encarando a realidade como ela era, não encarando essas pessoas como elas eram. Então, esse é um dos tipos de ilusão que nós frequentemente ainda caímos nessa fantasia. Segundo, ilusões cognitivas, né? Acontece quando interpretamos mal informações levando a conclusões equivocadas. Ou seja, pode ser até na comunicação, né? Nós interpretamos mal uma palavra, uma frase dita por outra pessoa, um texto que nós lemos, uma mensagem qualquer, o que quer que seja, enfim. Interpretação equivocada também é uma ilusão que leva a equívocos. Ilusões sensoriais surgem quando nos deixamos enganar pelos nossos sentidos, como ilusão de ótica e auditivos, né? Também acontece muitas vezes nós ouvimos um determinado barulho, um determinado som e interpretamos errado, né? Parece que é uma onça que está se aproximando de nós, e eu já levei susto desses. Eu, quando era criança, adolescente, eu adorava andar no meio do mato fechado mesmo, eu com meu pai na roça e me embrenhava no meio do mato. E no chão do mato é cheio de folhas secas, né? De repente eu ouço um barulho de folhas secas, né? Parece que vem vindo uma fera, é um passarinho ciscando no chão. Um dos maiores sustos que eu levei foi ilusão de ótica. Foi de uma folha de bananeira. Eu voltando para casa,
E na rua onde nós morávamos, naquela época, tinha lâmpada fluorescente. E tinha um matinho na beira, num terreno na beira da rua, e uma bananeira. E a bananeira, sabe que ela tem uma folha, na parte de cima ela é bem verde, na parte de baixo ela é meio esbranquiçada. Com o vento, essa folha se movia e refletia a luz da lâmpada fluorescente. E na minha imaginação, quando eu vi aquilo, já criei uma fantasia e congelei de medo. Ilusão de ótica. Né? Interpretação equivocada. Então tem isso também, são ilusões. Estou usando alguns exemplos, mas tem muitos outros. Ilusões sociais ou culturais manifestam-se quando aceitamos crenças coletivas ou normas sem questionar a validade. Isso aqui é coisa muito séria. Aqui entra no terreno das ideologias, do fanatismo por futebol, na política, em todas essas coisas, quando nós embarcamos nesses movimentos coletivos sem questionar o que está sendo posto ali, o que está sendo sugerido ali, né? Crenças, dogmas, todas essas questões aí, como nós nos iludimos. E eu vou falar mais sobre isso, sobre ilusões, ilusão com religião, ilusão com a espiritualidade, também vou falar mais nisso. Bom, basicamente, se nós prestarmos bem atenção a todos os tipos de ilusões nossas, tem vamos chamar assim, três vertentes, né? E são o famoso PPP, ilusão de posse, né? Nós nos iludimos, achamos que possuímos alguma coisa, quando na verdade nós temos títulos concessionários temporários, né? O problema não é você ter esse título de propriedade de uma casa, de um carro, de um terreno, de sei lá mais do que, de uma fábrica, o que quer que seja. Não é esse o problema. É um título de posse temporária. O problema é quando você se apega a esses objetos, essas coisas, e pensa que isso é pela eternidade, e você não solta. Então tem que deixar de herança para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e quando chega lá na terceira geração, evapora tudo. Porque a vida tem uma lei muito sábia. Né? Então, ilusão de posse. Ilusão de posse sobre o outro. Minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, meu aquilo, meu aquilo. Preste bem atenção se não tem uma ilusão de posse aí também. Eu pergunto, teu filho é teu filho ou é uma concessão? Teu filho é uma concessão sob a responsabilidade de você criá-lo, educá-lo para o mundo. Ele não é posse, não é propriedade sua. Meu pai e minha mãe, como é que pode você ter nascido de um pai e de uma mãe e depois tomar posse deles? Tudo bem, são forças de expressão, a gente dizer meu pai e minha mãe como uma identificação com esse homem, com essa mulher. Mas quantas vezes nós nos iludimos e tomamos literalmente posse dos nossos pais? Inclusive interferindo na liberdade de eles serem o que são, ou seja, de serem seres humanos. Né? Papai e mamãe não podem errar. Geramos expectativas falsas em torno deles. Ilusão. Isso é ilusão. Eles são seres humanos. Quantas e quantas outras ilusões relacionadas à posse? Comecem a refletir e vocês vão encontrar muitas, muitas outras. Depois, o segundo P é poder, né? A ilusão do poder. Principalmente quem galga algum degrau de autoridade, de cargo dentro do seu emprego, a ilusão do poder. Tem gente
que não consegue mais nem abaixar a cabeça. Anda assim, olhando para cima, ilusão de poder. Inclusive palestrantes aí famosíssimos que eu sei que vocês adoram assistir. Filósofos contemporâneos e outros mais aí, andando assim. Isso é ilusão de poder. É ilusão de poder. Olhem os nossos políticos, não só brasileiros, no mundo inteiro. Quanta ilusão de poder. Quanto dura esse poder? Quanta humildade nos falta para reconhecer que isso não é poder, é apenas responsabilidade. Uma responsabilidade que nos foi concedida perante aqueles que estão sob o nosso governo, sob a nossa administração, sob a nossa liderança. É ilusão de poder. E ilusão de prestígio. Doutor fulano de tal, eu fico assim olhando, né? Às vezes, quando os cerimonialistas vão apresentar um palestrante, um professor, um entrevistado, vem aquela ficha corrida, assim, não é a ficha corrida da polícia, né? Infelizmente não, talvez fosse melhor. É a ficha corrida dos títulos, das honrarias, dos diplomas e coisas. Ilusão de prestígio. E aquilo é colocado na frente, deveria ser a última coisa, depois que o cara fez a palestra, depois que o cara falou, depois que o cara deu a entrevista. Aí, ok, fala quem é o cara. Mas passa primeiro o conteúdo, mas não primeiro é o prestígio. Primeiro é o brilho, primeiro é a fantasia, depois o conteúdo. Gente, isso não é uma crítica. Talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso. Talvez pouca gente tenha se dado conta dessas pequenas fantasias que são ilusões. Gente, hoje eu comecei a pensar sobre ilusões, sobre as nossas ilusões. Chegou num dado momento que eu parei. Eu parei de vergonha, de tanta vergonha. Quantas, vocês não têm noção. Comece a pensar, comece a meditar, comece a vaguear por esse terreno das fantasias. Como nós ainda somos iludidos. Quanta desilusão ainda vai ser necessária para nos tirarmos dessas fantasias? Tá bom, e aí o que vamos fazer agora? Vamos morrer duas vezes? Uma de morte morrida e outra de morte de vergonha? Não vai resolver o problema. Mas tem uma solução para isso. E essa solução parte de uma palavra que começa com a letra H. Humildade. A desilusão marca o despertar da humildade. O reconhecimento de que tudo o que é transitório é também ilusório. E que somente aquilo que permanece pela eternidade é real. Agora, muito cuidado com isso, tá? Nós temos que entender o seguinte. Aqui nós estamos falando de uma dimensão além da materialidade, essa que nós tocamos, sentimos e vivemos nela. Essa realidade que é realmente real, a realidade é permanente, atemporal. Agora, essas coisas que nós temos, que nós possuímos, essas coisas relacionadas com posse, poder, prestígio, tudo isso que eu falei, são ilusórias? Sim, mas ao mesmo tempo elas são reais. É real você assumir um cargo de autoridade.
É real você ter uma casa, um carro, um computador, outras coisas mais. É real você se relacionar com as pessoas, tudo isso é real. Mas tudo isso é uma realidade temporal. Então, quando se lê esta frase, tudo que é transitório é também ilusório, prestem bem atenção. É também ilusório, mas não necessariamente só ilusório. Depende da maneira como nós lidamos com essas coisas. Como eu sempre digo, nós estamos no mundo. Lembra-se lá do Arcano 12? O que aquele pendurado faz? Volta-se com a cabeça para a terra e oferece o melhor dos seus dons e talentos à terra, ao mundo, com os pés para cima, ancorado na espiritualidade. Ou seja, esse mundo, essa terra que nos acolhe, aqui onde nós estamos, é um mundo sagrado. Então, tudo que está aqui, tudo que nós usamos aqui nesse mundo é real, mas é uma realidade temporal, é uma realidade transitória. Nós não podemos nos apegar a isso. O problema da ilusão é o apego a coisas transitórias. E isso gera ilusão. Por isso que as coisas transitórias são ilusórias também. Tá? Agora, a pergunta aqui é: como podemos entender isso sem abandonar nossos propósitos de progresso no mundo e as coisas transitórias e as coisas que para nós são reais? Ou seja, como que nós podemos, então, conciliar isso? Viver nesse mundo de ilusões, conviver com todas essas ilusões, separar o que é a visão distorcida, ilusória dessas coisas e capturar a realidade dessas coisas. Como que nós podemos separar tudo isso? Veja que quando você se embrenha num caminho de autoconhecimento, você começa a encontrar veredas que você nunca imaginou que pudessem existir. Nós começamos a nos deparar com questionamentos que nunca imaginamos que pudéssemos fazer. Como é que nós vamos encarar isso? Como é que nós vamos olhar para um computador e dizer isso é real? Aí eu olho para o mesmo computador e digo isso é ilusório. Isso é uma ilusão. O computador é real, eu toco, é uma realidade temporária, ele tem vida útil. Ele não vai durar pela eternidade. Mas enquanto ele está aqui na minha frente, ele é real, é uma realidade. A ilusão está em eu achar que ele me pertence para sempre. A ilusão está em eu me apegar a ele. A ilusão está no apego. E aí, vamos lá para aquilo que a Jane colocou no início, né? E que a Cris hoje também compartilhou conosco. Depois a Cris vai falar dessa experiência, tá? Parece misterioso, né? Mas na semana que nós vamos abordar determinado arcano, certos acontecimentos relacionados vêm, são atraídos, acontecem. Essa é a realidade. Essa é a realidade atemporal, aquilo que está acontecendo. Nós mexemos com esse oceano, geramos uma onda, a onda nos toca. Isso é real. Mas é uma realidade que nós não enxergamos. Nós percebemos ela pelos efeitos que ela causa em nós. Nós percebemos ela porque ela nos toca de alguma maneira. Mas isso é a realidade atemporal, é a realidade que transcende o espaço e o tempo onde nós estamos. E agora, qual é a realidade mais fácil de nós acreditarmos? Essa que nós tocamos, o computador que eu toco, é muito mais fácil. Essa outra realidade requer uma dose de confiança profunda. Confiança e obediência. Obediência ao impulso interno que te mostra isso
E confiança como uma grande dose de loucura para acreditar, confiar e ter fé no invisível. A ilusão da espiritualidade, a ilusão da religião. A ilusão da religião é mais fácil de nós percebermos. Implica em acreditar cegamente em normas, mandamentos, sacramentos, dogmas da instituição religiosa, da igreja, do que quer que seja. E apostar as nossas fichas da salvação nesses dogmas, nesses mandamentos, nesses sacramentos e nesses sacerdotes. Os sacramentos são sagrados, são instituições sagradas. Não são ilusões. A ilusão está em apostar que o sacramento vai fazer a coisa por nós, vai nos salvar. Isso é ilusão. A ilusão de que o sacerdote, o rabino, o pastor, o guru vai nos conduzir a Deus. Muitas vezes, quando a intimidade da vida dessas pessoas se expõe, nós vemos que elas são tão humanas ou menos humanas do que nós mesmos. Muitas vezes são apenas ignorantes formatados ou gananciosos especuladores. Quantas histórias nós sabemos de sacerdotes, pastores, que têm a sua vida íntima vasculhada e exposta, cheia de escândalos. E nós nos iludimos com essas pessoas, achando que eles vão nos conduzir a Deus. A ilusão da liderança, achar que nós precisamos de líderes para nos conduzir, no que quer que seja, é ilusão também. Quem segue líderes, sejam líderes gurus, ou sacerdotes, ou o que quer que seja, está se iludindo e está atrasando a sua própria evolução, porque a nossa evolução implica no desenvolvimento da nossa individuação. E como eu já falei para vocês em arcanos anteriores, não é uma individualidade, não é uma separação. É a consciência de que eu sou o todo, não uma porção do todo, mas eu sou o todo numa pequena porção, numa unidade. A ilusão da espiritualidade. Como nós vemos isso, né? Quantas pessoas se iludem achando que a espiritualidade é um caminho de afastamento do mundo material, afastamento da matéria, da materialidade. Achando que a espiritualidade é um caminho sobre as nuvens. Quando espiritualidade é a nossa natureza essencial, portanto, a espiritualidade é vivenciar essa natureza pelo autoconhecimento, onde nós estamos inseridos, no canto da sociedade onde nós estamos inseridos, porque ali nós somos metidos, porque é ali que nós temos que aprender, é ali que nós temos que trabalhar, é ali que nós temos que nos desenvolver, progredir e evoluir. Quando saturamos esse canto onde nós estamos, abre-se a possibilidade de irmos para outro canto dessa sociedade, desse mundo. Isso não implica necessariamente na mudança física. Implica na mudança de campos de atuação. Implica na mudança de públicos atingidos. Implica na mudança de pessoas com as quais nós nos relacionamos. Implica na mudança de padrões diversos. Isso é espiritualidade. Esses dois planos da realidade, então. A nossa atenção deve se voltar para o entendimento de que existem dois planos da realidade. O plano temporal,
a realidade transitória, ilusória, que é uma realidade objetiva, aquilo que eu já falei, é o computador que eu toco, que eu pego, são as coisas aqui, a mesa onde eu estou me apoiando, as pessoas com quem eu me relaciono, tudo isso é a realidade objetiva e ilusória. Ilusória no sentido que eu já expliquei há pouco. A realidade atemporal, eterna e verdadeira, que é uma realidade subjetiva para nós. Ela não é objetiva. É aquilo que eu falei há pouco também, desse campo, desse mar que nós tocamos, ondulamos ele e sentimos os efeitos, mas não enxergamos. É subjetivo, portanto, é uma realidade subjetiva, que é interpretada de acordo com a percepção de cada um, que está associada ao nível de consciência de cada um, e que pode ser ilusória também. A interpretação, não aquele campo, não aquelas ondas que nós geramos quando movimentamos com o pensamento, com a intenção, com a ação, esse campo que nós chamamos de campo cósmico, que nós chamamos de consciência coletiva, que muitos chamam de inconsciente coletivo, mas eu não concordo com isso, para mim não é um inconsciente coletivo. Inconsciente é a nossa percepção disso. Então, a ilusão da realidade temporal, ela está no apego a essa realidade, pois ela é passageira, não nas coisas em si. As coisas são reais, a ilusão está no apego. Humildade e obediência ao impulso interno. A humildade surge da obediência ao impulso interno. E a obediência, por sua vez, nasce da confiança. Então, a humildade, ela surge da obediência a esses impulsos. Nós obedecemos esse impulso. Por que ela vem da obediência? Porque é uma voz sábia que fala dentro de nós. Uma voz do silêncio, uma voz silenciosa, que não fala com palavras. São lampejos intuitivos, na forma de sensações, na forma de imagens, de coloridos, mas não são sensações externas, é uma sensação interna, muito sutil. Então, esse impulso interno, ele vem dessa maneira. E quando nós obedecemos a esse impulso interno, nós estamos fazendo a escolha certa. Só que para obedecer a esse impulso interno, é necessário confiança. É necessário confiar nessa percepção. É necessário uma boa dose de loucura. Nós precisamos aumentar a nossa dosagem de loucura. Não a loucura psíquica, psiquiátrica, psicológica. A loucura da coragem de confiar na obediência e obedecer a esse impulso interno. Porque esse impulso interno, ele vem lá do profundo de nós, que é a nossa centelha, que é a nossa conexão com o todo, com o divino. Então, a humildade surge da obediência ao impulso interno. E a obediência, por sua vez, nasce da confiança. Que só quando eu confio nisso, quando eu tenho uma boa dose de loucura para confiar nesse impulso interno, eu o obedeço. Porque senão eu vou seguir a racionalidade, que é a mente material que obedece ao ego, que eu já vou falar em seguida. Então, o desafio é vencer o ego sem lutar contra ele. Eu ouço muita gente dizer assim, mata o ego. Para alcançar a iluminação, nós temos que matar o ego. Como se fosse coisa tão simples, dá um tiro no ego, mata ele e está resolvido o problema.
Ou então nega o ego, nega a sua existência, está resolvido o problema. Não, não é bem assim. A transcendência do ego é um processo de dissolução do seu poder. E isso vai acontecendo gradativamente na medida em que nós vamos abrindo espaço para que esses impulsos internos se manifestem, para que a centelha se manifeste. O ego vai diminuindo. É a humildade. É a humildade. Então nós temos que prestar muita atenção a esses impulsos internos, que é o nosso guia, que é o nosso mestre, é a voz interior, é a intuição, chame do que quiser. Ou você pode dizer assim, olha, é uma inspiração que veio do meu guia espiritual. Também vem, também. Mas não é só isso. Não é só isso, porque ele não está o tempo todo nos intuindo, nos inspirando. Ele dá o espaço da nossa liberdade para que nós aprendamos a caminhar com nossas próprias pernas. Isso significa que nós aprendamos a seguir a nossa própria intuição. Porque tudo aquilo que está lá em cima está aqui embaixo. Tudo aquilo que os deuses possuem de sabedoria, de inteligência, de amor, está em nós também. A diferença é que esses seres já se libertaram dos aprisionamentos da ilusão, do ego, e manifestam todos esses atributos, essas virtudes. E nós ainda não, nós ainda temos tudo isso encaixotado. Nós falamos dos planos da mente, né, no Arcano 14, né? Então, a mente material, ela obedece ao ego. É a mente que calcula as nossas necessidades. É a mente que trabalha no cotidiano. É a mente que organiza a vida prática, a vida cotidiana. A mente material é a parte da mente que trabalha todos esses aspectos organizacionais da vida. Mas ela obedece ao ego, porque é o ego que precisa dessas coisas. Então, veja, o ego não é uma coisa ruim na sua totalidade. O mal é a nossa identificação com esse ego. E dar tudo a ele, toda a atenção a ele. Quando, na verdade, ele deve ser observado como uma ferramenta, uma parte da nossa personalidade, um serviçal. Tem a sua utilidade, mas não pode ser o dono da casa. A mente espiritual obedece ao impulso interno do eu superior, da centelha. Isso nós falamos no Arcano 14, então agora eu só estou trazendo para encaixar aqui. Outra ilusão, e que vem como um alerta do Arcano 16. Ele nos alerta para as acomodações, né? Sempre que nós nos estabilizamos em uma situação de conformidade, nosso guia interno promove uma desestabilização. É a ação da torre que nos expulsa da zona de conforto. Aí vem o significado meio que literal da arte gráfica desse Arcano 16. A torre fulminante. Quando nós nos acomodamos no castelo das ilusões, no conforto dos prazeres, das fantasias, das vaidades, da soberba, do orgulho, do egocentrismo, não é
torre que nos desestabiliza, que nos derruba e que nos expulsa. É o nosso guia interno, é o impulso interno, porque esta centelha não se acomoda jamais. Ela pode ser sufocada por certo tempo, ela pode ser encoberta por certo tempo, ela pode ser negada por certo tempo, mas ela vai estar sempre, como diz o caipira lá, corcoveando lá dentro de nós, dando pinotes, querendo sair, se libertar. Então, essas ilusões das comodidades, que vêm também as ilusões das glórias do passado, das honrarias, das conquistas, dos títulos, das medalhas, dos troféus e outras coisas mais. É muito comum, e aí eu vou usar como exemplo apenas, tá? Né? Artistas, atores, jogadores de futebol, pessoas que alcançam a fama na vida pessoal e profissional, quando encerram suas carreiras, só conseguem olhar para trás, as suas glórias, e não conseguem conviver mais com o presente, com a realidade dali para frente na vida. Fica só olhando para trás. Passam a vida tirando o pó das suas medalhas, das suas glórias, das suas conquistas, da sua popularidade. A natureza da confiança. A confiança é uma transmissão entre o que você faz externamente e o que acontece dentro de você. Confiança é uma transmissão que funciona entre aquilo que você faz lá fora, externamente, e aquilo que acontece dentro de você. É uma relação. Uma relação entre dois mundos, entre duas realidades. Você pode agir com confiança ou com medo. Medo te leva a buscar segurança. Medo é do ego. Confiança é aquela dose de loucura. E aí, para quem não leu ainda, Mojude, O Homem com a Vida Inexplicável. Rasgue as suas roupas e jogue-se na correnteza. Talvez alguém o salvará. O que é essa correnteza? A correnteza da vida. É a correnteza daquele campo que nós não enxergamos, mas que é a realidade. Mas que quando nós tocamos com o pensamento, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos movimentos, com os nossos comportamentos, nós movimentamos esse campo, nós geramos ondas nesse campo, nesse oceano. Temos coragem de rasgar as nossas roupas, as nossas capas de ego e nos jogar nessa correnteza da vida? Temos coragem? Quantas doses de loucura são necessárias para fazermos isso? Então, a confiança é uma espécie de loucura, porque é uma confiança naquilo que você não sabe, que você não conhece. A isso nós chamamos também fé. Então, o Arcano 16, ele nos convida a refletir sobre a natureza transitória da realidade, essa realidade que nós estamos agora. Não nos apeguemos a ela, desfrutemos dela, sejamos profundamente gratos por ela, porque é o que nos dá sustento, conforto, saúde, estudo, oportunidades de progresso, de evolução espiritual, mas não nos apeguemos a ela. E ele nos traz essa reflexão também sobre a importância da humildade, da confiança, da obediência,
é a busca de um equilíbrio entre o mundo material e a conexão espiritual. E a maior das ilusões, maior de todas as ilusões, no entanto, é o egocentrismo, que nos leva à separatividade. Achar que o nosso umbigo é o centro do universo e que nós somos seres especiais separados dos outros. A desilusão, embora por vezes dolorosa, abre caminho para a felicidade. Ninguém pode ser feliz estando iludido, recusando-se a conhecer a verdade, aprisionado em seu egocentrismo e sentindo-se separado de todos e do todo. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. É um estado de paz e reverência que só alcançamos quando purificamos nosso coração. Engraçado, né? Hoje eu estava andando no carro, com o rádio ligado, e começou a tocar uma música, e lá pelas tantas o cantor dizia assim, e repetia várias vezes, você me faz feliz, você me faz feliz. Você pode fazer alguém feliz? Você é capaz de fazer alguém feliz? Quanta ilusão, né? Aí, lá em Harvard, tem uma cadeira que ensina a felicidade. Sabe qual a felicidade? Felicidade é resultante das conquistas, da realização pessoal. Felicidade do ego. Confunde-se contentamento, confunde-se satisfação temporária, confunde-se alegria com felicidade. A felicidade é um estado de paz e reverência que só alcançamos quando purificamos o nosso coração. Felicidade é possível? Claro que é possível. A felicidade plena é possível? No atual momento, no atual estágio que nós estamos aqui no mundo, ainda não. Mas qual seria a graça se nós já tivéssemos a felicidade plena, se nós já tivéssemos o amor incondicional, já tivéssemos alcançado o amor incondicional total, a iluminação espiritual total? Qual seria a graça de estarmos ainda aqui nesse mundo? A menos que estivéssemos aqui com missão de ajudar a humanidade. Do resto, não teria graça nenhuma mais. Então, se nós estamos aqui ainda, nós estamos aprendendo sobre felicidade, sobre amor, sobre compaixão, sobre iluminação, sobre sabedoria. Nós somos aprendizes. Portanto, se essas coisas existem, elas são possíveis de ser alcançadas. Mas não se iluda. Não vai ser nessa encarnação que você vai alcançar a totalidade de tudo isso. Cuidado com a iluminação, com a ilusão espiritual. Cuidado com a ilusão da espiritualidade. Sobre humildade, eu coloquei no texto ali um parágrafo extraído do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que diz assim: humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação no bem. Reflitam sobre essa frase. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia.